Pois é, Paulo Calil já vai marcar presença lá na festa, com certeza. A cantora e compositora Juliana Ribeiro está preparando um show na próxima terça-feira com uma novidade, o lançamento do novo clipe, dedicado à canção Lição de Vida, que você ouve aí, uma das músicas que fazem parte do CD Amarelo. O clipe foi gravado em novembro, passando por locais como Rio Vermelho, a Lagoa da Baité e a Feira de São Joaquim. O show tem participação das ganhadeiras de Itapuã e do compositor da música, o Reginaldo Souza. E sobre a carreira dessa cantora e pesquisadora do samba, a gente fala com a própria Juliana Ribeiro. Bem-vinda ao Frequência Baiana, tudo bem? Tudo ótimo, boa noite, minha gente. Apesar da chuva e do trânsito aqui em Salvador. Exatamente, né? Isso aí faz parte, não tem jeito, é outono. Juliana, vamos começar então falando desse clipe, né? Até porque uma coisa curiosa, a gente via nos anos 90 uma coisa assim, uma febre em torno do videoclipe, muito por conta até da vinda da MTV, que tinha aquela coisa, uma pegada muito mais voltada para isso. E depois de algum tempo, isso meio que ficou mais, não sei se a palavra seria arrefecido de alguma forma, até para o próprio canal mudou para fazer outras coisas. E aí, mas mesmo assim o clipe ainda continua sendo uma coisa um tanto importante, né? A gente percebeu até no passado, teve alguns programas, algumas iniciativas para produção local de clipes aqui em Salvador. De que vale para o artista hoje um clipe? Então, na verdade, hoje, no mundo que a gente vive, o mundo virtual ele tem uma importância muito grande. As pessoas, elas não, principalmente os adolescentes, eles não ouvem mais música, eles veem música. Então, se a pessoa ouviu falar no nome de Juliana Ribeiro, o que é que ele faz? Ele não vai procurar no rádio, ele vai chegar em casa, abrir o seu computador e vai procurar em canais como YouTube, etc. e vai tentar me ver. Se eu não estou lá, ele não me ouve. Então, a relação agora é diferente. O ouvir passa pela visão, né? As percepções agora são modificadas. Isso é muito interessante, porque houve uma fusão desses dois sentidos. Então, quando a gente tem um clipe, é na verdade isso. É saber que eu vou atingir um público que os meus braços, nem da minha assessoria, por mais que a gente trabalhe, vão conseguir, que estão para além da Bahia, etc. Mas também um novo comportamento. A gente atinge um novo comportamento. Uma garotada, sei lá, que nunca foi para meu show, vai poder me ver e me ouvir na internet. Isso é muito bacana. Agora, Juliana, além de sambista, você é uma pesquisadora da música, do samba. A gente percebe aí você falando com propriedade aí sobre esses assuntos, como é que funciona, os mecanismos aí que envolvem a música. Qual a importância isso tem para o seu trabalho? Saber, conhecer a história um pouco aí do samba e da música baiana. Fundamental. Fundamental, eu costumo dizer que a gente não é filho de chocadeira. A gente veio de algum lugar. Então, assim... Apesar que algumas pessoas parecem. Saber que a gente tem pai e mãe, que a gente tem matriz, a gente tem arquétipo, a gente vem de algum lugar. Isso é importantíssimo, porque você se apropria do seu conteúdo. Quando eu canto, por exemplo, um Undu, que é de 1880, né? Isto é Bom, por exemplo, e isso se torna hit em 2013, todo mundo canta Isto é Bom no meu show, etc. As pessoas associam a música já ao meu trabalho, que é muito bom. De Xisto Baião, uma música de 1880, foi a primeira música gravada no Brasil, essa música foi gravada em 1902 e virou hit. Isso é sinal de que a música, ela é atemporal, quer dizer, quando existe uma identidade musical, ela perpassa o tempo. Pode ser de 1880 ou de 2013, não importa, porque ela fala a mesma linguagem, né? Quando a gente canta isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói, ai dói, 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 as cadeiras me dói, dói, dói. Então é como se eu tivesse composto isso hoje. Isso é muito legal. Daí a importância da pesquisa, você saber que essas coisas funcionam simplesmente porque elas são identitárias, estão aí. Faz parte do nosso imaginário, do nosso dia a dia, da nossa cultura popular mesmo. Você nesse clipe tem uma Julianazinho Ribeiro. Que é a Maria Rita. Maria Rita, coisa linda. É uma menininha do clipe que te interpreta você, né? Porque, na verdade, a letra fala disso, né? Ela tem uma pegada meio biográfica. Papai era pescador, mamãe lava... Eu ganhava meus trocados vendendo beijo na feira. Ou seja, o narrador da música é uma criança. Ele está contando a história dele. Quando os pais iam, né? O pai era pescar, a mãe ia lavar roupa e ele vendendo beijo na feira. Essa criança é que é Maria Rita, que é uma figurinha muito especial, uma menina muito danada, filha de Maroca. Obrigada, meu amor. Capoeirista boa, toca pandeiro no clipe. Ai, gente, tá muito legal isso. Você tá aí lembrando de cada momento do clipe, né? A gente percebe isso. É porque eu toco pandeiro, mas ela também toca mesmo, não é de mentira. Ela faz capoeira lá no Nzinga, né? Legal. Ela é super ativa e ela tocou também o pandeiro no clipe. Tá bem legal. Agora, Juliana, o cenário da música baiana tem o axé music, né? Que muita gente diz que a axé vem caindo nos últimos tempos, perdendo espaço para o sertanejo universitário. Tem o pagode, que também é forte, principalmente aí nas periferias, mas também tem pessoas aí de classes mais altas que também curtem bastante o pagode. E o samba, onde é que entra nesse cenário musical baiano atualmente? Olha, para mim, a minha forma de ver é a seguinte: o samba, ele nunca deixou de estar. Ele simplesmente hoje ele tem uma evidência maior nos meios midiáticos.
Porque o samba, para além de um gênero musical, ele é uma manifestação cultural. Ou seja, ele acontece sempre, independente dele estar na mídia ou não. Quando você pensa nas comunidades, sei lá, se você chegar no domingo, numa comunidade no bairro popular, as pessoas se reúnem. Então, sem grana, não vão conseguir sair daquele bairro, então elas se reúnem e fazem um samba dentro da comunidade. Ou seja, isso é uma manifestação. As pessoas se reúnem em torno da música, da bebida, da brincadeira, para sambar. Então, isso sempre existiu e sempre vai existir dentro da nossa cultura. Agora, o espaço que tem ganhado na mídia é diferenciado por conta de um respeito, eu acho, que está acontecendo. Um outro olhar para o samba, que eu acho muito positivo. Apesar da gente não olhar muito, eu acho, para os nossos compositores aqui em Salvador. Eu percebo muito isso. A força que o samba, o dito partido alto, carioca e paulista chega aqui é impressionante. Né? E às vezes eu não vejo, por exemplo, nessas rodas de samba se falar em Riachão, se cantar Batatinha, ou Roberto Mendes, ou Valmir Lima. Entende? Fica um pouco de lado. Essa é a minha única questão. Eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho para os nossos compositores, porque realmente são muito bons, gente. Eu só esqueci do Arrocha, deixa eu fazer minha parte. O Arrocha também é bem forte, vem crescendo também nos últimos tempos aqui. Agora, uma coisa curiosa, isso que você falou, porque a gente percebe algumas vezes alguns movimentos do pessoal que está de fora da Bahia de pegar esses compositores, de trabalhar. A gente poderia citar Nelson Rufino, que foi cantado e evidenciado tanto pelo Zeca Pagodinho, né? A gente poderia falar, por exemplo, sei lá, talvez até do próprio Martinho da Vila, que já trabalhou com o pessoal do Tinco Anza, embora seja um samba um pouco mais fechado. Acho que, não sei se foi Bete Carvalho que pegou Riachão para levar para o palco. Bete Carvalho já gravou, Fafá de Belém fez a carreira dela com a música de Valtinho Queiroz, Alcione foi quem lançou, Valmir Lima foi quem lançou a Alcione com Ilha de Maré. Tem uma série de cantoras nacionais que saíram daqui, Bethânia, que fez um especial com Batatinha lá atrás nos anos 70. Então, assim, eu acho que isso não chega, eu não entendo muito bem. Agora, as pessoas lá fora, quando eu saio daqui, quando eu vou para São Paulo e Rio, a galera ovaciona os compositores da terra. Vocês não têm noção, gente. Você fala, nossa, e Edil, como é que tá? Ou pergunta de Nelson Rufino, de Edil Pacheco, de todos eles, de Valmir Lima. E aqui eu acho que a juventude, principalmente, não está se apropriando disso, sabe? O samba carioca e paulista ganhou uma força, assim, e entrou nas comunidades, assim, um samba muito bom também. Mas eu não entendo ainda, eu estou pesquisando essa relação para tentar entender essa relação com o que é nosso. Tem sempre menos valor do que o que vem de fora. Mas eu acho que essa geração nasceu muito nesse meio de criação da Axé Music, né, de outros ritmos, que talvez essa criação aí no meio dessa efervescência de coisas novas chegando, talvez tenha interferido um pouco nisso. Talvez, para mim isso aí vem tudo lá de trás. Para mim isso é complexo ainda de colônia, de quando a gente ainda era colônia, entendeu? Que tudo que vinha de Portugal era melhor e a gente era escravizado e achava que tudo que vinha de fora era melhor. Eu tenho essa sensação, mas eu ainda quero pesquisar isso a fundo dentro das comunidades. A gente continua o papo aqui com Juliana Ribeiro sobre samba, sobre o novo clipe que ela está lançando aí na terça-feira, sobre o show propriamente dito. Vamos falar um pouquinho da relação dela com as ganhadeiras, inclusive, para participar do show. Hoje a gente está conversando com ela, cantora, compositora e me senti agora Marília Gabriela, né? Ela que fala assim, ator, cantor, compositor, quase esse terno aí. A cantora, compositora e pesquisadora Juliana Ribeiro, que vai lançar na próxima terça-feira o clipe da música Lição de Vida com uma festa no Teatro Jorge Amado. Juliana, você postou imagens do compositor da música Lição de Vida, o seu Regis, e a gente sabe que a Bahia tem muitos sambistas aí de diferentes estilos e respeitados nacionalmente, como Batatinha, Edith do Prato, que já se foram. Quando a gente pensa em pessoas daqui que mereciam esse reconhecimento em vida, quem vem aí à sua mente? Riachão, de cara. Eu tive a honra, na verdade, de fazer uma sequência de shows muito boa com ele, sempre trazendo ele como convidado. Isso depois culminou num outro show, que foi o Elas Cantam Riachão. Fui eu, Claudete Macedo, Clécia Queiroz e Riachão no palco, comemorando os 90 anos dele. A gente fez no TCA, depois a gente fez no Parque da Cidade, a gente fez no Pelourinho. Foi um show muito bacana e, assim, ele é surpreendente, gente. Ele tá compondo muito bem, agora 92 anos, mas não é aquela coisa que a gente fica, ele tem 92 e tá compondo, não é isso. Ele tá compondo muito bem. Inclusive, eu peguei uma nova dele e vou botar no repertório, já falei com ele. E é uma coisa absurda, assim, você falar com o Riachão, ele começa a disparar, a cantar um monte de coisa que ele não escreveu. Ele não escreveu. Imagina, assim, a quantidade de coisas que já passou pela cabeça dele, que talvez até tenha esquecido, ele não registrou. Não. Imagina. Não, eu levei um MP4 para poder gravar. Gravei, ele tá na minha mão. Porque se eu chegar lá depois ele esquecer, eu falo, não, pelo amor de Deus. Não pode perder. E ele é uma figura ímpar, ele mostra essa vitalidade. Eu acho que tem essa coisa também, porque o artista,
eu acho que ele não é só o que ele leva para cima do palco, mas sim a personalidade que ele é. E Riachão é um showman contínuo, 24 horas por dia ele entra no ônibus. Eu não aguento. Ele pega ônibus com aquela toalhinha no pescoço todo arrumado, ele é um lorde, entra no ônibus cantando já. Os motoristas adoram. Se você conversar com o pessoal que mora ali pelo Garcia, Campo Grande, já conhece. Adoro. Inclusive, aquele circuito foi até uma iniciativa do pessoal da CEMU, na época com Ailton Ferreira, que eu achei muito legal. Transformou aquele circuito no carnaval, ele se chama agora Circuito Riachão, porque tem a mudança do Garcia, né, dia de segunda. Então ali agora virou Circuito Riachão. Bom, no ano passado você fez várias apresentações pelo Rio Vermelho. Sim. Eu queria saber o que é que o Rio Vermelho significa para você. Inclusive, o clipe também tem algumas imagens lá, se não me engano, né? Tem, na colônia de pescadores. Assim, o ano passado, é porque assim, no verão a gente sempre procura, né, fazer a temporada de verão, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí a gente se bateu com aquela história, não tem um lugar onde tocar. Os artistas de Salvador estão passando por isso. E aí eu falei, já que não tem lugar para tocar, eu vou inventar um lugar para tocar. E aí fui pro Mercado do Peixe, já tinha feito uma história lá, já tinha participado de um show lá. Eu falei, você quer saber, eu vou me apropriar disso aqui. O lugar é público, tem vista pro mar, tem área VIP, quer dizer, tem todas as barracas, as pessoas podem comer, beber, dançar, por que não? E aí fui pro Mercado do Peixe, foi uma coisa que super deu certo, os comerciantes lá adoraram também. E a gente conseguiu reunir 5.000 pessoas por dia de público. Então foi um negócio assim, nossa, que até eu me surpreendi, foi muito bacana. Tá aí, os espaços públicos, a cidade tá precisando desse tipo de ocupação, de uma forma geral, né? Tá mesmo. É uma opinião. Agora, Juliana, você toca samba, você canta samba, você fala de samba com muita paixão, de música com muita paixão. Quando foi que você foi apresentada ao samba? O samba foi apresentado a você? Como é que foi esse começo de namoro aí? Isso aí eu costumo dizer que foi o samba que me escolheu, porque eu comecei a fazer música em 2001 com a Zaca Timuana, que o Renato conhece. E a gente trabalhava com pesquisa de ritmos da música popular de uma forma geral. A gente compunha em cima desses ritmos, compunha em cima do Ijexá, do Caboclinho, do Maracatu, dos ritmos populares. E aí, em 2005, eu fui para a Unicamp estudar canto popular. Eu já tinha formação aqui em canto lírico, na UFBA, eu fui estudar canto popular lá na Unicamp, em São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu tinha que fazer uma pesquisa sobre samba dos anos 30, né, que era a minha conclusão. Quando eu comecei a pesquisar na fonoteca da Unicamp, que é uma biblioteca de música, para quem não conhece, assim, enorme, maravilhosa. Quando eu comecei a pesquisar, eu descobri que, para além dos anos 30, antes do samba ter o nome de samba, ser um gênero musical, ele foi um monte de coisa, ele foi várias matrizes, entendeu? E essas matrizes me encantaram, eu ouvi aquilo, eu fiquei assim, nossa, tive um colapso. Foi aí que eu ouvi Isto é Bom, foi aí que eu conheci jongo, foi aí que eu conheci batuque, foi aí que eu conheci melhor o machixe. Eu fui conhecendo um monte de coisa e fui me apropriando de tudo isso. Aí eu gravei tudo isso em fita cassete, imagine. E trouxe tudo para Salvador, porque eu não achei, aqui é muito difícil da gente achar esse material. E aí é que a pesquisa foi se aprofundando, eu coloquei tudo isso no repertório e fui tendo uma resposta ótima do público. Assim, música boa, não tem temporalidade, minha gente, não tem. Bom, vamos então, para terminar, vamos falar um pouquinho sobre o show propriamente dito dessa terça-feira. O detalhe, inclusive, né? Tem um show daqui a pouco. Tem um show nessa terça-feira, inclusive você vai estar lá com as ganhadeiras. Sim, né? Maravilhosas. Olha só, a gente vai fazer Como é Amarelo Verão, o pessoal que foi sabe. Minha proposta agora é de trabalhar com um projeto sempre multiartístico. Sempre trazendo um outro tipo de arte integrada à música. Porque eu acho que é bacana, acho que todo mundo ganha com isso. Então, lá, a ideia é a gente fazer a abertura, apresentar para vocês John Lewis, que foi o diretor do filme, que concebeu tudo do clipe. E aí a gente, depois de dar uma conversa rápida com ele, mostrar para vocês em primeira mão o clipe, para a gente ver juntos isso, ainda não foi ao ar. E aí depois é que a gente entra com o show, com a participação das ganhadeiras de Itapuã, que vocês conhecem, e que participam do clipe, e de seu Reginaldo Souza, que para quem não conhece vai conhecer agora, que é o compositor de Lição de Vida e de outras tantas canções. Ele é uma pessoa maravilhosa. E que eu acho que vale a pena conhecer. Eu quero que vocês conheçam também a obra dele, entendeu? Então vai ser, na verdade, uma farra boa pra caramba. Eu quero convidar vocês, dia 30, minha gente. Não se assustem, é uma terça-feira, mas dia 1º é feriado, entendeu? Então, assim, Teatro Jorge Amado fica ali na Pituba, às 20 horas. O ingresso é 30, inteira 15,5. E quem comprar até dia 29 tem promoção, hein? Meia para todos. É só se adiantar. Comprar antecipado que vocês paga meia. Agora tinha um ouvinte aqui falando que vai chegar em casa e correr para o YouTube para conhecer um pouco mais do seu trabalho, mas tem site também rolando, né? Tem site. Acessem meu site, o www, né? Juliana Ribeiro Canta.
meu CD tá todo lá. No YouTube tem um vídeo muito bom, que é o de Isto é Bom, que a gente gravou também um clipe anterior. Assistam também, tá por lá. Tem o de Amarelo, dê uma olhada. Tem coisas boas e também tem coisas que não tão boas, viu, gente? Aviso logo, porque tem gente que grava, eu sei que é com a melhor das boas intenções, mas assim, grava do celular e posta lá. Eu falo, ai, meu pai. Não ficou legal É, o áudio, mas- às vezes, né? Paciência, assim, eu tô já dizendo, indicando. De Isto é Bom e de Amarelo, procurem que tá bem legal. Perfeito. A gente começou aqui com a cantora, compositora, pesquisadora, e eu não sou Marília Gabriela. Mas é muito Marília Gabriela isso. Juliana Ribeiro, muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana. Nada. Eu aguardo vocês dia 30, hein?